E se você aprendesse a prever certas situações que têm o poder de disparar a ansiedade em sua mente? Nos comentários de hoje eu estou chegando com revelações que você não vai querer perder. Olá, amados, graça e paz. Eu me chamo Fernando Alencar, sou pastor e psicoterapeuta e através deste canal busco ajudar pessoas em seu crescimento pessoal e fortalecimento na fé. Hoje leremos o capítulo 6 do livro Técnicas de Batalha para os Valentes Cansados de Guerra, do Dr. Mike Murdock. Fica até o final dos comentários e antes da oração eu tenho um presente para você. Capítulo 6. Você pode prever estações de ataques satânicos. Satanás não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele ataca em estações. Há 6 estações específicas em que você pode experimentar pessoalmente batalhas espirituais inesperadas em sua vida. Primeira estação: quando você se torna fisicamente exausto. Eu viajo muito, às vezes até 20.000 milhas em um único mês. Tenho notado que a minha fé e o entusiasmo diminuem com a fadiga. Na verdade, os maiores ataques de Satanás em sua fé provavelmente irão acontecer quando você estiver dormindo pouco ou não tiver dormido. Segunda estação: quando você enfrentar decisões importantes em sua vida. Isso pode ser em sua carreira ou mesmo recolocação geográfica. É por isso que a paciência é tão benéfica. O Senhor é bom para os que esperam por Ele. Lamentações 3, 25. Terceira estação: o nascimento de uma criança destinada a se tornar um líder espiritual. Foi o que aconteceu depois do nascimento de Moisés, quando o Faraó ordenou que as crianças do sexo masculino fossem assassinadas. Quando ajudardes no parto as hebreias e a virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. Êxodo 1:16. Além deste evento com Moisés, houve também o nascimento de Jesus. Porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Mateus 2:13. Grandes personalidades geralmente relatam as adversidades da infância que os ameaçavam em seus primeiros anos de vida. Quarta estação: quando um milagre específico é liberado por Deus para a sua vida. Daniel esperou 21 dias para sua oração ser respondida. Quando o anjo do Senhor apareceu, finalmente explicou a guerra, que exigiu a ajuda de Miguel, o arcanjo, para ajudá-lo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13. Veja, sua batalha é realmente um sinal de que algo está a caminho para você da parte de Deus. Estação número 5. Quando você inicia um novo ministério para Deus. Jesus enfrentou sua experiência no deserto pouco antes de dar início ao seu ministério de cura. Leia Mateus 4. Eu já vi isso acontecer. Quase sem exceção, todos os grandes projetos, novo programa de televisão ou a construção de uma nova igreja encontra extrema oposição ou retrocessos. Os meus ataques foram algo interessante. Na verdade, os repórteres primeiro participaram do meu ministério, 4 anos antes de finalmente lançarem seus artigos. A ocasião revela muito. Os artigos surgiram pouco depois que eu comecei. Um programa nacional de televisão em uma grande rede de TV secular. Alimentar e dar suporte para mais de 1.000 crianças por dia para serem alimentadas diariamente no México. Patrocinar a Casa da Esperança Mike Murdock, um orfanato para garotos com AIDS na África do Sul. Sexta estação: quando você é o próximo da fila para uma promoção de Deus. Quando José anunciou o sonho que Deus lhe havia dado, seus próprios irmãos com amargura o venderam como escravo. Sua reputação de honra foi destruída por causa de uma mentira da mulher de Potifar. No entanto, cada dia de adversidade simplesmente o levava um dia mais perto do trono. Cada estação tem um produto diferente. A batalha é um indício de que Satanás sabe da sua promoção. Prepare-se para a jornada.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, 9. No capítulo de hoje, o Dr. Mike Murdock apresentou 6 estações nas quais as investidas do inimigo podem se intensificar. São elas: primeira, cansaço físico. Segunda, momentos de decisão. Terceira, ataques espirituais. Quarta, momentos que antecedem um milagre. Quinta, o início de um ministério. E por fim, sexta, uma promoção espiritual. Enquanto repassava este capítulo, e geralmente eu faço isso 3 ou 4 vezes antes de postar um vídeo, me chamou a atenção o fato de estas estações também funcionarem muitas vezes como gatilhos para a ansiedade. Chamamos essas situações de gatilho devido à facilidade com que certos estados emocionais são acionados por elas em nossa mente. No caso da ansiedade, sensações de apreensão e às vezes até mesmo expectativas positivas que nos deixam inquietos. Hoje vamos explorar um pouco mais esse assunto. Primeiro vamos compreender o que são gatilhos emocionais. Cada pessoa tem seus próprios gatilhos. Qualquer coisa pode servir de gatilho emocional. Alguém pode, por exemplo, sentir raiva ao ouvir a frase "fique calma". Já outra pessoa pode ficar apreensiva quando lhe dizem "gostaria de falar com você". Tem gente que fica irritada quando sente fome. Do mesmo modo, circunstâncias como cansaço físico, ter que tomar uma decisão ou ataques espirituais podem gerar ansiedade, assim como as lutas espirituais que acompanham a geração de um milagre, o início de um ministério ou uma promoção espiritual. Conhecer as situações gatilho o ajudará a se antecipar. Mas, veja, antecipar é diferente de se preocupar. Quando você antecipa algo, pode se preparar e então conseguirá lidar de forma adequada com a situação, passando por ela sem maiores problemas. Vamos examinar os 3 primeiros exemplos citados no capítulo de hoje. Cansaço físico. Você já reparou como depois de uma noite mal dormida ou depois de um dia exaustivo de trabalho, você fica sem nenhuma paciência? Inclusive, você vai ficar admirado como muitas vezes é possível eliminar a ansiedade de sua vida simplesmente dormindo mais, melhorando a qualidade do seu sono ou organizando melhor suas pausas e dias de descanso. Há quanto tempo você não tira umas férias? Não é à toa que Deus orientou Israel a observar dias e até anos de descanso. Até a terra tinha que descansar. Quando o inimigo busca de todas as formas parar você, no entanto, apesar dos inúmeros obstáculos, você sempre persevera dando fruto e agradando a Deus, é muito comum ele inverter a estratégia. Ele pode tentar levá-lo a se esforçar ainda mais, porque ele sabe que o cansaço vai diminuir o seu discernimento e o seu domínio próprio. E isso acabará se tornando uma porta para pensamentos distorcidos, geradores de ansiedade. Aqueles pensamentos que falamos nos comentários do capítulo passado. Foi assim que uma igreja inteira, a igreja de Éfeso, acabou se afastando do seu primeiro amor. Veja isso em Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua perseverança. Versículo 3. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Momentos de decisão. São aquelas ocasiões em que você se encontra diante de 2 caminhos. Como não ficar apreensivo em um momento como esse? Tiago 1,5 diz: Se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Muitos não compreendem essa passagem. A pessoa nunca dispõe de tempo para estudar a palavra e crescer em sabedoria, e de repente, diante de um desafio, espera que a resposta venha no minuto seguinte. Mas não é assim que acontece. O versículo 8 diz que, agindo assim, você não alcançará qualquer resposta. Por isso é necessário antecipar-se à situação. E estamos falando exatamente sobre isso, como nos prepararmos para as situações gatilho. Se você sabe que momentos decisivos são para você um gatilho para a ansiedade, estabeleça o propósito de crescer em sabedoria a cada dia.
Quando estiver diante de um desafio, busque a resposta em Deus e ela virá. É exatamente isso que Jesus garante em João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Veja, você precisa primeiro estocar a palavra na sua mente. E depois, quando você pedir, você alcançará aquilo que você pede. Por quê? Porque você estará se movendo por fé. Ataques espirituais. Outra situação disparadora de ansiedade. Muitas vezes, o inimigo, percebendo uma certa movimentação espiritual em torno de uma pessoa, pode intensificar os ataques contra ela. Inclusive, muitos pregadores conhecidos contam que passaram por episódios do tipo em sua primeira infância. Agora, não caia no erro de achar que toda ansiedade provém de um ataque espiritual. Nos comentários do primeiro capítulo, dissemos que a ansiedade é um mecanismo natural ligado à autopreservação. Algumas pessoas, porém, são inclinadas a exagerar na dose e acabam tendo problemas nesse sentido. Sendo um mestre na manipulação, o inimigo aproveita essa inclinação e introduz o seu ataque. Se por alguma razão você sente que é isso que está acontecendo com você neste momento, ou com alguém próximo a você, não demore mais, procure imediatamente a ajuda do seu pastor. Bom, vimos até aqui os 3 primeiros exemplos citados pelo pastor Mike Murdock. Vamos agora aos 3 exemplos citados logo a seguir. Eu resolvi citar esses exemplos em separado por uma simples razão. Cada uma dessas situações gatilho podem desencadear ansiedade mesmo não sendo situações problemáticas. Por causa disso, geralmente não percebemos o que está acontecendo e não ligamos uma coisa à outra. Dentre essas situações encontram-se os momentos que antecedem a geração de um milagre. Você sabe, algumas vezes quando você está perto de uma vitória, o mundo espiritual entra em ebulição e isso pode desencadear uma certa ansiedade em você. A mesma coisa pode acontecer quando você está iniciando um ministério ou então momentos antes de você ser promovido espiritualmente. Além dos exemplos citados no capítulo de hoje, pode haver ainda inúmeras situações, como, por exemplo, pressão no trabalho, excesso de informações ou coisas corriqueiras como se expor a um barulho excessivo. Tudo isso pode desencadear sensações de ansiedade. Mas aí você me pergunta, tudo bem, eu entendi tudo direitinho, mas o que eu posso fazer quando surgirem essas situações gatilho? Bom, lidar com situações gatilho pode ser desafiador, mas adotar certas atitudes pode tornar esse processo mais suave e construtivo. Primeiro, assuma o compromisso de ser gentil consigo mesmo. Evite se cobrar excessivamente. Às vezes parece ser mais fácil ser compassivo com as outras pessoas do que com nós mesmos. Mas se não tratarmos as nossas necessidades com a devida atenção, como é que nós poderemos depois usar de misericórdia para com os outros? Segundo, veja cada situação como uma oportunidade para identificar e compreender como certos acontecimentos afetam você. Este é um passo essencial, sem o qual você não vai poder lidar de maneira saudável com as situações gatilho. Terceiro, habitue-se a ver cada desafio como algo que lhe faz crescer. Ninguém nasce pronto. Todos podemos continuar crescendo e nos desenvolvendo desde que tenhamos a atitude certa. Quarto, mantenha uma atitude de oração. Para mais detalhes, você pode ouvir os comentários do episódio anterior. Agora eu vou te dar algumas dicas sobre como você pode agir diante dessas situações gatilho. Primeiro, ao enfrentar situações difíceis, reserve alguns minutos para respirar fundo e acalmar a mente. Pergunte a si mesmo por que isso está me deixando tão ansioso e de que maneira. Um exemplo disto acontece no Salmo 42, versículo 11, quando Davi fala: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim?" Refletir durante esses momentos ajuda a entender e controlar melhor as reações automáticas diante de desafios repentinos. Segundo, procure lembrar das vezes em que passou pela mesma situação e se saiu bem. Um exemplo de como podemos fazer isso está em Lamentações 3:21, onde Jeremias procura trazer à memória alguma coisa que possa devolver-lhe a esperança.
Também ajuda a conversar com outras pessoas que souberam lidar com situações parecidas. Manter um diário onde possa registrar suas experiências ajudará imensamente. Terceiro, use a palavra como capacete, escudo e espada. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículos 16 e 17. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É importante contar com um arsenal de referências bíblicas e chaves de sabedoria para cada uma dessas situações. Quarto, utilize gatilhos que lhe ajudam a se sentir melhor. Se caminhar ao ar livre lhe tranquiliza, faça isso. Ao identificar o que lhe faz bem, incorpore essas práticas na sua rotina e isso aliviará a ansiedade, melhorando seu estado emocional. Quinto, jamais se isole. Aliás, invista sempre em amizades verdadeiras. Ter um amigo com quem conversar ajuda muito nesses momentos. Porém, muito cuidado com o que você conversa e o que você fala. Por mais que você confie na pessoa, existem coisas que você não pode falar. Não exponha o seu cônjuge, por exemplo. Na hora da angústia, você pode falar coisas das quais venha a se arrepender muito tempo depois. Portanto, tenha bastante cuidado quanto a isso. Sexto, talvez seja melhor procurar a ajuda de um profissional como psicólogos e terapeutas, pessoas que possuem treinamento especializado para lidar com problemas emocionais. Amigos são ótimos para dar apoio emocional, mas somente profissionais especializados podem oferecer orientação específica e estratégias para lidar com os problemas de forma verdadeiramente eficaz. Bom, eu falei no início que teria uma surpresa para você, e eu vou deixar este presente afixado no primeiro comentário. Como você sabe, eu sou psicoterapeuta e atendo na modalidade online pessoas de todo o país. Então, no primeiro comentário, por um período limitado, eu vou deixar um presente especial para você que segue este canal. O que eu lhe peço somente é que você se inscreva no canal, curta este vídeo e deixe uma resposta ao meu comentário. Mas, eu repito, o presente que está no primeiro comentário é somente por tempo limitado. Até quando, pastor? Eu não sei, mas se eu fosse você, eu me apressaria. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e crescer naquilo que diz respeito às questões emocionais. Eu sei, Senhor, que dentre aqueles que me ouvem, há os que estão passando por desafios deste tipo, e há também aqueles que são amigos ou cônjuges, talvez até filhos, irmãos, de pessoas que estão vivendo o desafio da ansiedade. Consola os seus corações, dá-lhes sabedoria, para que compreendam como devem dirigir os seus passos. Eu creio, Senhor, no Teu amor, e é por isso que eu te oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.